Amigos da Memória do Esporte. Hoje nós recebemos o historiador de Mauá, João Sérgio Rimaza, um amigo de muitos anos que nos ajudou muito no trabalho de construção da memória de Mauá, a memória social e a memória esportiva. Rimaza, a gente fica muito contente de receber você aqui no estúdio do Diário do Grande ABC. Obrigado. E o Rimaza lançou um livro autobiográfico, mas que conta a história do futebol em Mauá. Não só o futebol, como outras atividades. E eu queria que você falasse desse livro. Como é que o livro se chama? O livro se chama João Taxinha, Suas Aventuras e Suas Memórias. Entendeu? Tá. Certo? Certo. E teve várias fotos. Eu participei do futebol em Mauá, né? Inclusive da seleção do ginásio, do tempo da Vidobras, que eu joguei no tempo da Vidobras, entendeu? Da seleção da Química Industrial, que era, entendeu? Era a Escola Industrial ABC, que era o tempo do Rubinho, e depois veio o Pentágono, entendeu? Então, eu joguei também pelo ginásio, né? Que eu fui campeão campeão de 21 de abril, depois 7 de setembro. Entendeu? A nossa classe ficou, teve o campeonato interno, nós fomos campeão dessa Era o Viscondão? Não, ali não. Não tinha o Viscondão ainda. Não tinha. Era Cidade Estadual Visconde de Mauá. Visconde de Mauá, que ali Era o único, né? ali era paineira, né? Que é de madeira que, infelizmente, o Dorival Rezende demoliu, né? Entendeu? Era a única escola que tinha de Mauá. Inclusive, o Hélio Bernardi, minha mãe, muita gente estudou ali. Aí, O curso primário? Ali eu fiz o curso primário e o ginásio. Você chegou a fazer o ginásio, então? À noite. Ali. Lá no grupo escolar, chamado Paineira, né? Que falava. Mas era ginásio estadual Visconde de Mauá. Tá. Entendeu? Perfeito. Primeiro era escola, né? Escola Visconde de Mauá. Depois ficou o ginásio Visconde de Mauá. Rimaza, você participou com a gente daquele encontro dos memorialistas lá no Centro Cultural Miguel Arraes. Foi no dia 30 de agosto desse ano. E numa das passagens daquele encontro, a fotógrafa e pesquisadora Cecília Camargo disse o seguinte: olha, Mauá hoje tem mais de 400 times de futebol. E você é de um tempo que os primeiros times estavam se formando. Eu queria que você falasse isso, que voltasse no tempo e colocasse qual foi o primeiro clube de futebol, primeiro time de futebol de Mauá. Foi o Mauá. O Mauá, depois, na época foi o Mauá e o Industrial. Acho que o Mauá quando era ainda Pilar, né? Era Pilar e depois virou Mauá. Tá. Esse foi o primeiro. Foi o primeiro. Depois veio o Industrial. Industrial. O Industrial é de 1921. O Mauá deve ser um pouquinho antes. Quer dizer, tinha o Mauá, precisava de um time para competir com ele, né? Foi o Industrial. Inclusive, a rivalidade primeiro, entendeu? Era entre o Mauá, né? Que era comandada pelo meu avô, entendeu? O primo Leardini, entendeu? E o Industrial, que era comandado pelo Egídio Pântano. Então tinha essa rivalidade. Tá. Inclusive teve um carnaval, né? Que o Egídio Pântano foi lá e falou: primo, você precisa tirar todos esses menores que estão no salão. Aí meu avô falou: se você tirar todos os menores que estiveram no salão do Industrial, eu tiro os meus daqui. Entendeu? Era uma rivalidade. O Pântano era mais ou menos um subdelegado. O Pântano era o Egídio Pântano e o Albertino Branco. Albertino Branco. Eram os donos de Mauá. Tá. Eram os donos de Mauá, né? E onde que jogava Mauá, Pilar, Mauá com o Industrial? Qual que era o campo que Era um campo que terra batida que hoje seria como se diz?
no shopping de Mauá, Bem no centro, bem no centro. perto do Curtume. Tinha 2 campos de futebol lá. Né? Um era Independente e o outro era do Mauá. Mas teve vários jogos lá, entendeu? O Independente veio depois, né? Veio depois. Sim, mas o Independente chegou a jogar. Jogar lá, não. Porque aí você fala do Independente. O Independente nasceu dentro do Industrial. Nasceu de uma dissidência do Industrial. Né? O Industrial é de 1921, o Independente é de 1945. Entendeu? Foi uma dissidência. Porque o Gino Pântano queria que o Juvenil fizesse o segundo quadro no jogo que tinha. Entendeu? E o Juvenil não quis. O Juvenil falou que não ia fazer e que iam assistir mantendo o Sindicato dos Gomes, se eu não precisasse o que tinha. Então pegaram o trem e vieram. Aqui em Santo André. Só que o filho do Pântano ficou sabendo, pegou o cavalo, foi, parou o trem, mandou voltar para Mauá, entendeu? Mandou descer o pessoal e fez eles fazerem a preliminar. Aí o pessoal falou, não dá para acontecer, tem que ser independente. Entendeu? Aí que surge o nome Independente. Então, a primeira reunião foi na Paineira, entendeu? Aí a segunda reunião foi no galinheiro do seu Juraci, ali da General Osório. Entendeu? Inclusive o primeiro presidente do Independente foi Inocêncio Pedro, que era filho do Manuel Pedro, que era ardoroso torcedor do Industrial. Entendeu? Aí eles não tinham time, aí eles chamaram os 11 garotos que jogavam na estação. Aí se uniram e começaram a fazer, aí começou a ter os jogos independentes. Aí ficou uma rixa, né? Industrial independente. Quando tinha jogo industrial independente, parava Mauá. Era como se fosse Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras, então parava Mauá, né? Inclusive no São Cecília o pessoal do industrial ficava de um lado e o independente ficava de outro. Que legal, hein? Eu também acompanhei muito porque eu fui gandula, né? Eu fui gandula, vi vários jogos importantes, né? Eu tenho 2 passagens como gandula. O industrial treinava de quarta-feira no Cerâmica. O treinador era o Roque Prisco. Roque Prisco. E meu pai, o Carlito, era auxiliar do Roque Prisco, então eu ia lá. Então eu estava sentado, tinha uma cerquinha, eu estava sentado na cerquinha, né? Aí teve uma disputa de bola entre o Valdemar Greco e o outro, e a bola veio, me acertou da cabeça e eu caí do outro lado da cerquinha. Aí eu aprendi a ficar só atrás da cerquinha. E outra passagem estava no Gandula, no jogo do Joá, né, que chamava João Jorge Figueiredo, estava atrás do gol. E atrás do gol tinha uma estaquinha, em vez de colocar as pontas para frente, para trás. Aí eu caí, eu estava atrás do gol, deram um chute, a rede balançou, me atrapalhei, eu caí, e eu me cortei daquela lá, tem uma cicatriz até hoje na canela, entendeu? E no campo do Cerâmica. Não, no campo do Joá. No campo do Joá. Que hoje é o SESI. Na entrada do Zaira. Na entrada do Zaira. Ali era o João Jorge Figueiredo. Quer dizer, o João Jorge Figueiredo, de todos esses, é o mais jovem, né? Porque, mas mesmo, hoje é um dos mais tradicionais da cidade. Começou com o Industrial Independente. Isso. Entendeu? Depois veio o João Jorge, que tinha um time muito bom. Depois veio a Cerâmica, e o Pedro Benedetti, o Américo, o Benedetti, o Vicente Benedetti, eles jogavam tudo lá. Irmãos. Todos irmãos, entendeu?
O Pedro Benedetti jogava de central, entendeu? O Américo de lateral direito e o Vicente lateral esquerdo. Então eles formaram o Cerâmica, formaram um time até forte. Depois veio o Floresta, ali na Vila Vitória, que tinha o campo em frente ao cemitério da Vila Vitória. Entendeu? Floresta. É o Floresta. Entendeu? Então tinha esses jogos, né? E tinha o campeonato de indústria, que era o Forte de Mauá, né? Que eu joguei muito tempo pela Vidobras, né? De lateral direito. Então tinha vários clubes, mas o trio de ferro era a Vidobras, a Pigmento e a Bragunça. Esse era, quando jogava entre três aí, era um jogão, ninguém queria perder, entendeu? Então eram esses três times que... Nos vários campos da cidade. Era jogar mais no campo da Vidobras, né? Que tinha o campo da Vidobras antigamente, que era gramado. Onde que era o da Vidrobras? Mais ou menos. Hoje é Sangoban, era na Rua Rui Barbosa. É no centro, né? No centro. Era o campo gramado, vestiário, tudo. Inclusive eu joguei lá dos 16 até os 30 anos, né? E você foi convocado para a seleção de Mauá? Não. Acontece, eu nunca fui, porque eles alegavam que eu não jogava em time, eu jogava só pela Vidobras. Então eles não me convocavam por causa... Mas eu lembro que você um dia me contou que o Palmeiras veio jogar em Mauá, o time principal da Sociedade Esportiva Palmeiras, e que você ficou na reserva. Porque como eu jogava muito bem, né, lateral direito, né, eu sempre, inclusive, eu era o terceiro lateral direito na época da Vidobras. O primeiro era o Papavento, entendeu? E o segundo era o Negão. O Papavento não pôde vir jogar porque deu um problema na fábrica e ele não pôde ser dispensado. O Negão estava machucado. Então o Lese, que já você, ô Tachinha, vou te colocar você para jogar. Eu falei, tudo bem, entendeu? Né? E naquela época nós estávamos disputando o campeonato de Mauá. Então eu estreiei de lateral direito por nunca mais sair. Inclusive nesse jogo aí, né? O Fernando, que era técnico do sinal, falou assim, joga do lado do Tachinha, joga do lado do Tachinha. Eu falava para ele, joga mesmo, porque eu gosto de marcar nego bom, né? Nego ruim eu não gosto de marcar. Tá. Entendeu? Então aí ele me chamou para jogar no Industrial, né? Joguei lá uns 13 meses, depois veio jogo contra o Palmeiras. Eu não joguei, ele colocou todo mundo no joguei, aí eu pedi para sair. Na verdade, ele não gostava de jogar de domingo. Estava acostumado a jogar de sábado, entendeu? Porque eu tinha toda a mordomia lá na tempo da Vidobras, jogava, depois eu tinha a noite livre para minha boemia, né? Que a gente vinha muito aqui do Palácio do Mármore, no Moinho São Jorge. Então, estava tranquilo, né? E o futebol atrapalhava. De domingo atrapalhava. Mas aí eu joguei uma época, disputei uma fase de Mauá pela Ameriquinha. Porque tanto eles me perturbaram, eu disputei um jogo pela Ameriquinha, né? E, inclusive, teve um jogo que nós fomos jogar no Fundão do Saíra e estava 1-0 para nós. E o jogo não terminava. E o Laurendinho, que era goleiro, falou assim, ô Tachinha, precisa me namorar, o jogo não acaba. E 1-0, eu falei, vai acabar já, Laurendinho. Ele falou, como? Espera aí. A bola veio, entendeu? Foi o único gol contra que eu fiz. Falei, pega, Laurendinho. E fiz o gol. Aí empatou e eu fiz, acabou o jogo. Eu estava esperando empatar para acabar. Empatar para acabar. E você marcou um gol contra... Para acabar o jogo. Para acabar o jogo. Senão não saiu. Já estava ficando escuro? Estava ficando escuro e o jogo não acabava. Rimasa, você falou do Pedro Benedetti, que hoje é nome do estádio municipal.
Fala um pouquinho do Pedro Benedetti. Merece ser nome do estádio? Merece. Foi um jogador. Para ter uma ideia, ele era classe igual o Mauro do São Paulo. O Mauro, O Mauro. que foi para a seleção. Então, ele era um jogador clássico mesmo, entendeu? Era um excelente jogador, jogou muito tempo pelo Independente, né? Sempre foi titular pelo Independente. Depois ele veio pro Cerâmica, que aí fundaram, né, o Esporte Clube Cerâmica. Então ele jogou muito tempo pelo Cerâmica. Mas era um camarada clássico. Sim. Ele já tinha uma passagem que nós fomos jogar. Eu já estava meio veterano, ele também estava veterano, nós fomos jogar contra um time do Bradesco, da Fundação Bradesco. Entendeu? Eles estavam invicto lá. Então nós fomos. A nossa zaga era meia de idade e tinha uma molecada boa na frente. E o time era contrário. Eles tinham uma zaga meio velha e uma meio boa. Então nós começamos a jogar, né? Aí o Pedro falou assim: ô Tachinha, como eu vou marcar esses camaradas? Vamos marcar tipo jacaré. O jacaré? Como que é? Vamos ficar olhando. Eles chegaram, temos bote e deu para essa turma, né? Era marcação em linha, né? Que eu inventei para jacaré, né? Tá certo, tá certo. E deu certo. Deu certo. Aí ganhou o jogo 2-1. Entendeu? É. Então, Quando você jogou ao lado do Pedro Benedetti, né? Benedetti. Porque parece que quem construiu o estádio foi o prefeito Leonel. O estádio estava abandonado há muito tempo, né? Então o Leonel resolveu. Foi iniciado, acho que o Resende. Do Resende ficou parado. Tava lá, não tinha jogo, não tinha. Então aí o Leonel resolveu ativar, né? Tem o Gramuta aí. Inclusive eu trabalhava nessa época, eu fiquei responsável de mandar os caminhões certinho para molhar a grama para ficar boa, né? E quando inaugurou o estádio municipal, veio os presídios de São Paulo. Veio o Miller, veio tudo aquela chamava Expressinho de São Paulo. Entendeu? Vários jogadores e depois vários profissional, né? Sim. E agora em dezembro são 40 anos do estádio. De estádio, mas quem inaugurou mesmo, quem deixou em ordem foi a administração do Leonel. O Leonel tá aí firme, né? Leonel tá firme. Ele acho que saiu da política, mas. Não, se afastou da política, faz tempo, né? Mas você contou uma história também que eu nunca tinha ouvido essa história, eu acho que vale a pena gravar. A famosa Associação Atlética Industrial chegou a mandar jogos na Vila Pires, em Santo André. Como por quê? Que história é essa? Eu não sei, porque eu acho que o cinema estava jogando há muito tempo ali, então eles resolveram fazer jogo na Vila Pires. Entendeu? Né? Então mandava jogo ali, né? Inclusive jogava contra o Vila Pires também, né? Mas mandava jogo ali. E ali revelou um jogador chamado Alemão, que era um centroavante, que depois veio jogar pro Industrial, jogou muito tempo pro Industrial. Quer dizer, ele criou amizade? Criou amizade e veio jogar pro Industrial. Ele não jogou também pelo Humaitá? Eu não lembro. Não lembra, tá. O alemão. Eu não lembro. Eu lembro que ele jogou pelo Vila Pires, depois veio jogar pelo Industrial. Entendeu? Inclusive o que ficou na minha memória foi o famoso 5-4. Conta essa história. O goleiro era o Dimas, né? Que era meio baixinho, não era? Era baixinho, era o Dimas, né? E jogava de centro-médio, jogava o Hélio Bernardo ainda na época, né? Hélio Bernardo, o prefeito Hélio Bernardo. Ele é centro-médio, né? E por exemplo, Cerâmica. No primeiro tempo já estava 2-0, 3-0, 2-0, acabou 2-0 pro Independente, entendeu?
Aí eu tava criador, entrei lá, o Hélio Bernardo entrou bufudo no vestiário. Falou, tira esse goleiro, tira esse goleiro, tira esse goleiro. Entendeu? Aí eu falei, mas quem que põe? Põe o Elinho, já jogou na primeira, não, põe o Elinho, põe o Elinho. Entendeu? Aí o Elinho entrou. Entendeu? O Elinho, pra nós, era um tipo de Gilmar. Entrou, começou a pegar tudo, aí ele só empatou, 2-2. Aí a Independência fez 3-2. Aí ele só fez 3-3. Aí a Independente fez 4-3. Ele só fez 4-4. Nossa. É. Aí no fim o Tisco, que era um tipo Pepe, entendeu? Acertou um chute lá, 5-4 para o Industrial. Então foi o jogo mais famoso de Mauá. E no campo do Cerâmica. do Cerâmica. Cerâmica. O campo do Cerâmica era bem, era assim, bem atrativo, Bem né? atrativo. Ficava perto de É, tudo, de né? tudo, de tudo. Hoje acho que tá o que tem lá? Hoje virou entulho da prefeitura de Mauá. Certo. Entendeu? A gente esperava que fosse pelo menos fazer um campo sintético lá, né? Mas infelizmente virou um campo de entulho da prefeitura de Mauá. Um lugar tão histórico. Sim, lá devia pelo menos Então, uma história. placa, que aqui foi o campo do Cerâmica, né? Campo de cerâmica, campo de industrial, né? Tem um historiador do futebol lá em Mauá, é Daniel Alcarria. Daniel, o Daniel ele é assessor do prefeito. O prefeito foi o prefeito atual que está indo para o segundo turno. Daniel, vamos pensar em colocar uma placa, um espaço, lembrar que aqui foi o campo do Cerâmica. Mas, Guimaza, quando nós começamos essa série Memória do Esporte com o nosso diretor, o Rafael, o primeiro entrevistado foi o Marotti, lá de São Bernardo. E eu pedi para o Marotti que ele fizesse a escalação, a seleção de todos os tempos de São Bernardo. Mesmo que não tivesse jogado juntos, mas qual foi o principal goleiro, o principal lateral? E eu vou fazer a mesma pergunta para você. Vamos escalar a seleção de todos os tempos de Mauá? Ele elegeu 11 nomes que marcaram a história do futebol em Mauá. Por exemplo, o melhor goleiro de Mauá foi o Elinho? Foi o Elinho. Podemos escalar o Elinho de número 1? Número 1. E lateral? Lateral foi o Agostinho, que sofreu um acidente na Bragus, caiu do telhado e faleceu. Agostinho do Industrial. Industrial. E o lateral esquerdo? Valdemar Greco. Ele era forte, né? Ele entrava... Inclusive jogou pelo Ipiranga, né? Ah, tá. O profissional de Ipiranga. É. E no miolo da zaga? O central e o quarto zagueiro? Bom, o central eu vou pôr o Pedro Benedetti. Né? O quarto zagueiro, João Torneira. Volante, assim que chamava. O João Torneiro, que era do Industrial também. Industrial. E aí tinha o Hélio Bernardo, né? O Hélio Bernardo não podemos deixar de fora. Ele foi um guerreiro. Você colocaria o Hélio Bernardo no meio de campo? Meio de campo. Médio volante, distribuindo a jogada. Eu lembro que quando eu entrevistei o Hélio Bernardo, ele falou que eu olhava as fotos, todo mundo tinha um calção igual. O dele era diferente. Porque quem fazia pra ele era a costureira chamada Ofélia, Dona Ofélia, que era bem o parente dele. Então fazia calção especial pra ele. Ele era grandão, eu tinha que fazer um calção especial pra ele. Certo, tá bom. Aí, E quem formava a dupla com ele no meio de campo? nós podemos citar o Ditinho do Industrial, do Independente, e o Jaú. Jaú é o símbolo do Independente, né? Do Independente. Entendeu? Sabe que um neto do Jaú trabalhou aqui com a gente no diário, né? Então, o Ditinho, né? Independente, e o Jaú. Entendeu? Ponto esquerdo, o Chesco, né? Meia, o Santista, o Campos.
Campos. Campos, né? Entendeu? Né? O Andor, entendeu? E na ponta direita, entendeu? Teve o Roberto, ele jogou pelo Leonel Serrano, foi jogar Independente, depois ele foi contratado pelo River Plate da Argentina. É mesmo? É? Olha. É. Roberto. Eu não sei, eu conheci o Roberto. Quer dizer, o Mauá teve, da velha guarda, teve um jogador internacional. Teve. Mas teve no tempo industrial, no começo do industrial, teve um jogador, não sei se eu lembro. Você lembra? O Corinthians veio atrás dele. Ele não queria ir, que ele se escondeu no mato para ele jogar. É mesmo? É certo. Entendeu? Entendeu? Se escondeu no mato para ele jogar no Corinthians. Hoje o Mauá tem 2 times profissionais, né? É que não dá um. Eu acho que dividiu muito, né? Dividiu. Não é certo, né? Não. Tem o Mauaense, né? O Grêmio Mauaense. E o Grêmio Mauá, né? Juntando os dois. Os dois não dá um. Não dá um. Não dá um. Entendeu? Sabe, futebol dá muita despesa, né? E você vê o próprio Esporte São Caetano, né? Que no auge. Quando tinha o Tortorello, né? Então acabou o Tortorello, acabou o São Caetano. O São Caetano também está vivendo assim. Com dificuldade. Com dificuldade. Então o futebol ficou muito oneroso, né? Foi o tempo, né? Que se jogava por amor à camisa, né? Quem era do Independente? Eu Independente? tenho, né? Só do Luizinho do Corinthians, né? O Luizinho do Corinthians, né? Foram dois ídolos do Corinthians. E quando eu queria renovar, se eu não renovar, nós vamos vender você pro Palmeiras. Então eu renovava. Ah, tá. Quem é esse? O Luizinho. O pequeno polegar? Então, porque era Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Rato, a linha. E o Rimasa, qual o seu time do coração? O time do coração é o Palmeiras. O Palmeiras. Né? Palmeiras. A dona Carolina, sua querida mamãe, Eu também gostava do Palmeiras. gostava do Palmeiras. E o papai? Papai era palmeirense. Inclusive ele foi até sócio do Palmeiras. Do tempo, acho que do Palestra ainda. Do Palestra. Ele me levava direto lá, né? Eu conheci o Palestra, né? Do tempo que tinha as colunas no meio. Então você ficava olhando assim. Entendeu, né? Aí depois o Palmeiras conseguiu vender, tinha o chinesinho, que não era, né? O Palmeiras vendeu o chinesinho. Então, com a venda do chinesinho, eles fizeram como se diz, o Jardim Suspenso. Que vende o chinesinho. Tá certo. Entendeu? Fizeram o Jardim Suspenso. Você já foi no Allianz Parque? Não fui aí. O Renato Mariani, nosso querido e saudoso presidente da Comissão Memória de Mauá, palmeirense, ele já com seus 70 anos, ele pegava o trem e ia assistir jogo do Palmeiras. Nós também pegava o trem. Era o melhor. Na Funda primeiro, né? Depois você descia na Água Branca. Tá. Meu pai me levou muito a ver jogo lá. Fui direto ver jogo lá. Entendeu? João Tachinha, suas aventuras e suas histórias. Rimasa, uma vida bem vivida. Conta a história desse livro. Esse livro começou a inspiração de você, né? De tanto fazer livro com você, né? O livro, eu sentei no computador, no escritório, e parece que veio aqui lá na memória, eu comecei a escrever, né? Faltou muita coisa ainda, né? Mas eu comecei... Faz uma segunda edição? Talvez, entendeu? Porque faltou muita coisa. Aí eu comecei a escrever, e foi sair, daí eu selecionei algumas fotos, né? Muitas fotos, né? Muitas fotos e fiz, né? Se alguém quiser adquirir o livro, como é que faz, Guimasa?
O livro é gratuito, né? Eu entrego gratuito. É só entrar em contato com você. Com você eu mando os livros, né? Tá certo. Manda um livro. Inclusive tem mais dois aí, né? Dá pra quem você Tá, quiser, né? perfeito. Entendeu? Né? Tá, esse daqui ele tá autografando para Michele É. dos Santos, que é a nossa produtora. Nossa produtora. Ela fez direitinho, conversou com você. Conversou, deu toda a orientação. Gostou da entrevista? Eu adorei, entendeu? Né? Porque a gente. Bom, como mauaense, né? A gente conhece toda a trajetória do Clube de Mauá, né? Entendeu? Né? Inclusive depois veio. Mais pra frente veio Mocidade, né? Veio Ouro Verde. Ouro Verde já foi um semiprofissionalismo. Tinha um grande time, né? Que era o Gilmar, que era bancário, que tomava conta, e ele pagava por baixo para os jogadores, o Ouro Verde, né? Aí veio Mocidade também, que era de times, né? Teve uma época que teve o Industrial, que foi. Última vez, acho que foi, não lembro que foi, né? Inclusive, quem foi campeão pelo Industrial pela última vez foi o Chiquinho Zaire, que hoje é vereador. Foi a última vez que o Industrial foi campeão. Que está no livro, né? Mas eu não lembro Assim. a data. Foi a última vez que o Industrial ficou campeão em Mauá, né? O Industrial ficou tricampeão do ABC, né? Tinha aquele campeonato do Diário Popular que ele Diário participou. Popular. O Industrial nunca jogou Diário Popular. Quem disputou muito tempo o Diário Popular foi os Potes com São Bernardo. Do tempo do Baitaca, do Peru, Isso. aquela turma toda, né? Ah, você acompanhou, né? Acompanhei, né? Que inclusive joguei uma época contra eles. O São Bernardo ficou quase campeão lá do Diário Popular. Entendeu? O que é que chamava? Era torneio. Tinha um nome lá, né? Então. Certo. Não, era no campo da CMTC. Isso. No campo da CMTC. O repórter de campo era o Faustão. Era o Faustão. O Faustão estava começando aí, né? Depois foi o Roberto Silva também, que foi pra bandeira. Pois é, o Olho Vivo, Roberto Silva, que era o homem principal da Rádio Mauá. Da Rádio Mauá. Ele já tinha saído, se aposentado da Bandeirantes, percorreu o mundo inteiro com a Bandeirantes, e foi tocar a Rádio Mauá. Foi tocar a Rádio Mauá. E hoje é a Rádio Milícia da Imaculada. A igreja comprou, né? Comprou e faz, entendeu? Tá certo. Que a origem da Mauá foi o Serviço Alto-Falante Barão de Mauá, que tinha em Mauá, né? Entendeu? Que fazia. Começou tudo com o Serviço Alto-Falante Barão de Mauá, que fazia show, né? Tinha vários cantores, inclusive a minha irmã Ariete, né, cantava, né? Chamava a Lourdes que cantava Mauá, né? A minha tia Neide cantava também, né? Neide Lerdi. Era a cantora dos tangos tristes. Né? E tinha os palhaços, tinha tudo, né? Tinha, né? Então, inclusive, em Mauá do Santa Cecília vinha quando vinha a ronda dos bairros, entendeu? Então, eu conheci a Hebe Camargo quando começou, Roberto Carlos, entendeu? Um monte de artista, entendeu? Que participaram em Mauá. Chamava Ronda dos Bairros, tipo da Rádio Nacional. Que depois virou Rádio Globo. Então a minha irmã, né? E a Arlete tocava sanfona, né? Então elas ficavam lá fazendo enquanto chegavam os artistas, né? Entendeu? Agora eu lembrei aquele campeonato lá na CMTC, era o Desafio ao Galo. Desafio ao Galo, Tá certo. Desafio ao Galo. Gente, o Rimaza foi vereador e foi presidente da Câmara Municipal de Mauá. E hoje eu queria que você, naquela Câmara, enviasse uma mensagem para os esportistas de Mauá. Os esportistas de Mauá, eu quero que vocês curtem bem a história de Mauá, entendeu? Hoje tem vários times, né? Tem Itapeva, tem vários times. Então, Mauá ainda tem grande memória, né? Mas não devemos esquecer de quem começou tudo isso, né? Que foi o Sinal, Independente, o Pilar que foi a Mauá, né? E
faço um apelo aqui que se faça uma placa, né? Ou qualquer coisa do campo de cerâmica, né? Porque o campo de cerâmica é histórico. Entendeu? A gente pensava que a prefeitura foi fazer um campo sintético ali para comemorar a memória daquele campo ali, né? E hoje é o intuito da prefeitura. Passou um apelo, né, para quem for do novo prefeito de Mauá, né? Que tire aqueles entulhos lá e faça pelo menos um campo sintético lá, entendeu? Porque ali tem história de Mauá. Tem história. Tá certo. Ali teve grandes clássicos, entendeu? Todos os clássicos de Mauá. Era no campo do cerâmico. No campo de cerâmica. Depois começou a ter alguns jogos no campo da Vidobras. Mas os Vidobras, né, fazia os grandes clássicos no Rio de Mauá. Era no campo do cerâmico. Era o campo de cerâmica. Tá certo. Ficou famoso, né? Rimasa, muito obrigado pela sua presença, as portas estão sempre abertas, um trabalho de tantos anos que a gente tem junto, agora estamos retomando. E a gente tem muita coisa para frente para fazer. Tem muita coisa para fazer, entendeu? Tá certo. E Mauá é uma história viva, né? Apenas que algumas coisas foram destruídas, né, em Mauá, né? Mas a gente ainda tem na memória. A capelinha que tinha ali, quando é o viaduto de Mauá, né? Da Vila Vitória, né? Então devia ter construído, né? Eu lembro da capelinha da Vila São João também. Da né? Vila São João também. Eu fui até com a equipe lá do Memória de então, Mauá. Fotografamos lá a capelinha, né? Tem uma pedra lá que está escrito 1920, não sei onde foi parar essa pedra também, né? Que tinha ali onde era a fábrica de sal da Matarazzo, né? E continua lá. Continua lá? No mesmo lugar? No mesmo lugar. Tem a banca de jornal. Em frente à banca de jornal, 1925, 25. os antigos de Mauá me contaram que foi feita a primeira galeria de esgoto para atravessar a avenida, porque não dava, fizeram uma galeria. E para marcar aquilo colocaram a pedra 1925. E a Cristiane Carbone, que é uma artista plástica do Instituto Histórico, fez um desenho daquela pedra. Ela localizou a pedra, continua lá e está... né? Felizmente está lá, que seja preservada. Dá uma olhadinha, em frente bem à banca de jornais. Tá. Tá bom? E na semana que vem, mais um Memória do Esporte. É um novo quadro da memória do Diário do Grande ABC. Para você, para o boleiro que são vocês. E olha, eu lembrei, Peru e Baitaca, o Rimasa lembrou, era a dupla atacante do Aliança Clube. Aliança Clube. Né? Aliança Clube. Onde está o Peru? Onde que está o Baitaca? Quem sabe a gente reúne esses dois craques aqui no Memória do Esporte. Eu quase campeão do Desafio ao Galo. Do Desafio ao Galo. Isso um tempão lá. Tempão lá. Um tempão lá, entendeu? Então até a semana que vem. Muito obrigado.